Nessa unidade, iremos tratar do subsistema de manutenção e desligamento das pessoas nas organizações. Nesse vídeo, iremos tratar de dois subsistemas de gestão de pessoas, os programas de carreira e os processos de desligamento das pessoas nas organizações. Primeiramente, iremos falar sobre os programas de carreira. O subsistema de carreira é considerado um dos elementos tradicionais de gestão de pessoas. Todavia, não se trata de um tema muito abordado pela literatura ou pelos autores do contexto atual, pois, como veremos, as mudanças contextuais têm transformado o sentido do que vem a ser carreira para os indivíduos e para as organizações. Para entendermos o que é carreira, é importante saber que os programas de carreira visam proporcionar ao funcionário a oportunidade de vislumbrar um futuro melhor na organização, seja em termos de status na hierarquia, seja na sua perspectiva salarial. Ou seja, falar de carreira significa o planejamento, na função de gestão de pessoas, das progressões e do crescimento dos indivíduos em termos de cargos e salários. O programa de carreira tem como princípio a preocupação em tornar a vida na organização mais atrativa, tanto em termos salariais quanto em termos de desenvolvimento pessoal, pois permite que o indivíduo veja o futuro promissor em longo prazo. É importante perceber que os programas de carreira têm mudado significativamente ao longo dos anos, pois a forma como as pessoas e as organizações têm se relacionado está mudando. Vamos ver as concepções de gestão de pessoas no paradigma tradicional e no paradigma da transformação. No paradigma da estabilidade, as organizações se preocupam em montar um programa de carreira estruturado em cargos, ou seja, as organizações possuem estruturas inchadas com vários níveis hierárquicos, diversos cargos e funções muito especializados. Os processos de crescimento na organização estavam associados a uma permanência em longo prazo na organização. Como a rotatividade de funcionários faz parte desse paradigma, toda vez que um funcionário se aposentava ou saía da organização, abria-se um espaço para o crescimento de um funcionário na sua carreira. Um outro aspecto comum nesse modelo é a evolução linear do indivíduo, ou seja, para que ele se tornasse gerente, era necessário passar por todo um programa de crescimento e desenvolvimento, respeitando muitas vezes o tempo de casa e o crescimento dos demais funcionários. Nesse sentido, o crescimento do indivíduo é lento, gradual e linear. Mas quais são as transformações que estão mudando nos programas de carreira? Primeiramente, é importante lembrar que as organizações estão procurando, cada vez mais, estruturas mais enxutas, com menos níveis hierárquicos, menos cargos, funções, menos funcionários. Isso significa que as possibilidades de constituir um processo de carreira dentro da organização estão ficando mais limitadas. Ao mesmo tempo, para tornar os processos mais participativos e envolventes para os funcionários, as separações hierárquicas estão sendo questionadas. Nesse sentido, as organizações não estão estimulando a valorização das distinções entre gestores nos diversos níveis e seus funcionários, buscando relações menos autoritárias de gestão. Pode-se observar um novo perfil funcional. Alguns autores têm apontado um perfil diferente de funcionário, que não está disposto a seguir para um crescimento de longo prazo, gradual e linear, dentro da mesma organização principalmente, preferindo muitas vezes mudar de organização sempre que for necessário para crescer. Um exemplo é a geração Y, que é mais avessa aos processos de autoridade e hierarquia, sendo mais questionadores dos padrões tradicionais. E no paradigma da transformação? Pode-se dizer que o conceito de carreira não é tão linear, sendo que na maioria das vezes o próprio indivíduo é que precisa estruturar seu plano de desenvolvimento individual. Por isso que é difícil de se ver dentro das organizações o tema programa de carreira sendo tratado, pois é o indivíduo que se preocupa com seu desenvolvimento e crescimento enquanto carreira. Nesse sentido, o indivíduo pode progredir e se desenvolver construindo uma carreira que passa por diversas organizações. Podemos entender que há uma contradição nesse sentido no contexto atual, mas que ao mesmo tempo faz sentido para os indivíduos e as organizações. Ao mesmo tempo que é necessário reter talentos, é muito comum perdê-los para as outras organizações, uma vez que cada vez mais torna-se difícil promover o crescimento de todos os indivíduos de forma linear e gradual. Todavia, quando uma empresa percebe um talento excepcional, é comum que esse talento receba uma promoção grande para uma função de distinção, não respeitando a linearidade de crescimento, nem qualquer aspecto associado ao tempo de casa do colaborador.
Em alguns casos, funcionários que acabaram de chegar na organização podem assumir cargos de liderança antes de funcionários com bastante tempo de casa. Pode-se afirmar que as organizações estão valorizando mais as competências entregues do que a linearidade do processo de progressão na carreira. A despeito dessas transformações, ainda é possível encontrar diversas empresas dentro do paradigma tradicional, e nesse sentido é interessante saber alguns conceitos. Podemos encontrá-los ainda em entidades públicas e em organizações de grande porte. Vamos então falar desses tipos de carreira. Quanto aos tipos de carreira, há os programas que estabelecem em formato Y. Isso porque, em um determinado momento, a organização irá propiciar ao indivíduo uma opção, como se fossem dois caminhos em uma bifurcação, e por isso é chamado em Y. Em geral, nos dois caminhos oferecidos, os funcionários podem optar por crescer numa área técnica, assumindo funções associadas a uma carreira vinculada aos processos operacionais, ou uma carreira associada à função gerencial. Seria optar pela vida nos setores administrativos, muitas vezes distantes das ações operacionais, ou pela vida nas funções técnicas. Outro conceito interessante é o de progressão de carreira, ou seja, de evolução de cargos, salários ou de desenvolvimento individual. Há dois tipos básicos de progressão, horizontal e vertical. Na progressão horizontal, o indivíduo não sobe em termos hierárquicos, mas progride em termos de responsabilidades. Por exemplo, uma empresa pode ter o cargo de eletricista, separando-o em 3 níveis: eletricista 1, eletricista 2 e eletricista 3. Não há uma hierarquia entre eles, a ponto de que um possa gerenciar os demais. O que há uma distinção em termos de responsabilidades e níveis de complexidade da tarefa, que cada um assume, gerando, nesse sentido, um crescimento quando se passa do 1 para o 2 ou do 2 para o 3. Nessa mesma empresa, se o indivíduo passa de técnico para gestor do setor, há uma progressão vertical. Todos esses conceitos ainda são encontrados em entidades que se valem de uma progressão linear e gradual dos indivíduos, em uma progressão de carreira em longo prazo. Podemos observar isso, por exemplo, na Polícia Militar, órgãos do Executivo do Governo Federal, dentre outras instituições públicas. O que se tem percebido, então, no contexto atual? Que cabe mais aos indivíduos preocupar com o próprio crescimento e desenvolvimento em termos de carreira, gerando uma preocupação com a autogestão da carreira. Não há muito mais espaço para crescimento vertical. As organizações promovem mais formas alternativas de crescimento horizontal para os indivíduos. Em alguns casos, as carreiras têm sido substituídas por excelentes programas de benefício para atrair e reter funcionários considerados talentos. Agora iremos tratar um pouco do processo de desligamento das pessoas nas organizações. Também podemos observar uma mudança no sentido em que os desligamentos têm ao longo dos anos. No paradigma da estabilidade, as pessoas eram vistas como recursos facilmente substituíveis, e a principal preocupação em termos de desligamento nas organizações era com a redução de custos. Isso porque as pessoas executavam funções rotineiras e repetitivas, e não eram considerados como potenciais elementos competitivos, geradores de competências. Todavia, o processo de rotatividade sempre foi um problema para as organizações nesse contexto, principalmente por gerar custos com o processo de captação e seleção de novos funcionários. Para as empresas que se inserem no paradigma da transformação, perder bons profissionais, principalmente os que foram capacitados pela organização, significa perder competências, que podem ir principalmente para a concorrência. Nesse sentido, há uma preocupação maior em reter os talentos que podem significar um diferencial competitivo. Isso se torna mais evidente quando se está falando de funções que dependem de maior conhecimento e aprendizado. Por isso mesmo, é importante que a organização possua um programa de desligamento que irá monitorar e acompanhar seus funcionários na organização. É importante que se destaque que o desligamento é apenas uma das etapas do processo de relacionamento com o colaborador e deve ser utilizado com muito critério e responsabilidade, pois o impacto pode ser forte tanto no clima quanto nos custos da organização. A organização precisa ter uma política de desligamento que seja clara e justa, pois pode gerar insatisfação nos demais funcionários. Há duas principais formas de desligamento da empresa. O desligamento voluntário é quando a empresa opta pela decisão de afastar o indivíduo porque não atende às necessidades organizacionais ou porque cometeu um ato grave.
É importante que a empresa tenha critérios claros e justos que permitam que o funcionário saiba o que precisa mudar antes de ser afastado da organização, quando se trata de avaliação de desempenho negativa, ou que tenha consciência dos seus atos graves que foram cometidos e que geraram seu desligamento. É importante que se destaque que o desligamento é uma forma de punição, que deve ser feita com muito critério, pois é a partir do erro que a organização pode muitas vezes aprender, e punir indiscriminadamente quem erra pode gerar um estímulo às ações conservadoras ou ao medo de tentar fazer o diferente. Dentre as formas involuntárias, existem os desligamentos individuais e os desligamentos em massa, quando uma empresa irá fechar uma unidade, por exemplo, ou o departamento, ou apenas reduzir seu quadro de funcionários. Nos desligamentos coletivos, é importante que se destaque que o funcionário não é, na maioria das vezes, o responsável pelos motivos do desligamento, e cabe à empresa um tratamento diferenciado e mais cauteloso com esses programas. O desligamento voluntário parte da vontade do indivíduo em não permanecer na organização. Trata de uma questão de grande relevância para a empresa, pois pode indicar que a organização não está conseguindo reter seus bons funcionários, ou que algum subsistema não está funcionando como esperado. Um exemplo é o processo de seleção que tem escolhido um perfil inadequado, ou o programa de remuneração que está pagando muito abaixo da média do mercado. Todavia, outros motivos podem surgir, como estilos de gestão inadequados, clima organizacional ruim, dentre outros. Por isso, é fundamental que a empresa possua um processo de avaliação de desligamentos voluntários, por meio de entrevistas, levantando os motivos que levaram à opção de se afastar da empresa. Além dos desligamentos voluntários individuais, há os desligamentos voluntários coletivos, proporcionados por programas de demissão voluntário, em que a empresa oferece um pacote de incentivo para aqueles que optarem por desligar da organização. Trata-se de uma alternativa ao desligamento involuntário coletivo. Por fim, há os processos de aposentadoria, que são considerados como um processo voluntário em que o indivíduo irá encerrar naquela empresa sua vida laboral. Faz parte do programa de desligamento correto e ético da empresa adequar a pessoa a sua vida após a aposentadoria, preparando-a para o seu desligamento. É importante lembrar que o trabalho é uma referência para o indivíduo em sua vida e a aposentadoria, se não for planejada ou preparada, pode se tornar um grande problema para o colaborador que passou uma vida dentro daquela organização. Podemos assim sintetizar as principais preocupações da gestão de pessoas sobre os processos de desligamento: acompanhar os índices de rotatividade, turnover, compreender os motivos que levam ao desligamento dos voluntários dos bons profissionais, preparar as pessoas e a organização para os processos de desligamento, tornar os processos de desligamento mais éticos e justos possível. Por enquanto é só. Se houver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o seu professor.